de Santa Ceia, dia de relembrar a obra do Calvário, de aprender um pouco mais sobre o que a morte e a ressurreição de Cristo nos proporcionou. Eu quero compartilhar com os irmãos 3 versículos daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração a respeito de Cristo, Jesus Cristo e o pecado. Uma coisa que nós precisamos entender e compreender. Hoje, Santa Ceia, nós vamos participar, e quem sabe para você seja apenas uma tradição, ou seja uma liturgia da igreja, mas nós precisamos entender cada dia mais o que isto significa na nossa vida, não apenas na nossa vida presente, mas na nossa porvir, a vida eterna. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos, você não precisa ficar em pé, e nós vamos caminhar, navegar por 3 versículos nessa noite. E o primeiro versículo, Romanos 6, 23, se o Eric puder colocar no nosso telão. Romanos, se você quiser abrir a sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos 6, 23, nos diz assim, na versão NVI: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja que o apóstolo Paulo, ele está fazendo um contraponto. Ao mesmo momento que ele apresenta a condição do pecado, ele apresenta o pecado, ele apresenta o resultado do pecado, ele apresenta em contrapartida Cristo Jesus. Ele apresenta aquele que veio para nos libertar desta vida de pecado. E nós precisamos entender algumas coisas preciosas que Paulo escreve aqui, para que a gente possa, para que possamos crescer espiritualmente. O momento do culto não é apenas o momento de nós dedicarmos a Deus o nosso tempo, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa voz, a nossa palma, o nosso dízimo, a nossa oferta, mas é momento de crescermos espiritualmente. É o momento de sentarmos e degustarmos a palavra do Senhor, aprendermos com a palavra do Senhor, mergulharmos na palavra do Senhor. E é certo que pessoas não gostam muito deste momento. Muitas pessoas gostam de cantar, de bater palmas. Quem sabe outras pessoas poderiam dizer que bom se fosse um teatro, uma peça de teatro, ou se fosse um grupo de danças, ou se fosse um filminho passando, mas nós precisamos aprender a sentar aos pés do Senhor e ouvir a sua palavra. E recebemos, nos alimentarmos da sua palavra. Então, Paulo começa dizendo assim, pois o salário do pecado é a morte. A palavra que Paulo usa para salário, ela está atrelada, relacionada, diretamente ligada ao pagamento de um soldado. Paulo era muito culto, Paulo era muito inteligente, Paulo era um doutor, Paulo falava várias línguas, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. E Paulo tinha uma sabedoria, além da sua sabedoria humana, ele tinha uma sabedoria divina. E ele sabia olhar ao redor e usar as coisas que estavam acontecendo ao redor para apresentar o Evangelho. Certa feita ele chega em Atenas, na Grécia, e está lá andando e olhando os altares dos deuses, olhando as estátuas, olhando as imagens, e de repente ele vê um monumento escrito lá, monumento ao Deus desconhecido. Paulo olhou aquilo ali, guardou aquilo no coração e na mente. E quando lhe deram uma oportunidade para falar, cerca de, 10.000 pessoas ou mais que sentavam ali, naquele lugar, para ouvir os filósofos, Paulo se apropriando daquilo que estava ao redor, daquilo que as pessoas conheciam, Paulo diz assim, olha, eu quero falar aqui para vocês, eu quero apresentar a vocês o Deus desconhecido. Vocês têm um altar de um Deus desconhecido e é esse Deus que eu sirvo.
Então Paulo, ele estava sempre olhando, ele fazia alusões a corridas, ele fazia alusões às Olimpíadas, e aqui ele sabe, quem sabe ele estava olhando a um soldado romano, e ele se apropria daquela palavra e diz, olha, o salário do pecado. Tão certo como um soldado que estava servindo ao Império Romano, e era digno do seu soldo, digno do seu salário, digno do seu recebimento, tão certo como aqueles soldados trabalhavam de forma tranquila, sabendo que no dia acordado, no dia acertado, na época justa, o salário chegaria nas suas mãos. Então Paulo está se apropriando desse termo e está dizendo, pois o salário do pecado é a morte. O que nós podemos entender com esta palavra de Paulo? Ele está dizendo que todos aqueles que não estão em Cristo, estão atrelados não ao exército do Deus vivo, mas atrelados àquele que é o pai do pecado. Aquele que é o gerador do pecado. E nós sabemos quem é. O inimigo, o diabo, a antiga serpente, o inimigo das nossas almas. Então Paulo está trazendo um alerta para as nossas vidas, dizendo, aqueles que não estão em Cristo, certamente estão arregimentados no exército que não é de Deus, e no seu devido tempo receberão o seu salário. Receberão a recompensa das suas obras, receberão a recompensa das suas atitudes, das suas ações. Então Paulo está dizendo, pois o salário do pecado é a morte. Por isso nós precisamos estar firmados na palavra de Cristo Jesus, firmados na promessa de Cristo Jesus, de que não pertencemos mais ao império das trevas, que não pertencemos mais ao diabo, que não estamos ligados a ele e que não faremos parte deste salário. Pois o salário do pecado é a morte. Morte aqui é separação, é afastamento de Deus. Mais do que uma separação nesta vida, é a separação na vida eterna. Hoje em dia é uma mensagem que está em desuso, falar sobre pecado, e está mais ainda em desuso falar sobre inferno. E existe alguns famosos que vão aí para as televisões, que vão para os podcasts que estão em alta, dizendo, não, o inferno não é literal. O inferno é só uma alegoria. Jesus só inventou uma historinha para dizer, olha, se vocês não me seguirem, vocês terão uma punição. Não, o inferno é real, irmãos. Esses dias eu estava conversando com o pastor, ele disse, sabe, a parábola do rico e do Lázaro. Eu falei, aonde que você viu que é parábola? Aonde que você entendeu que aquilo é uma parábola? Porque todas as parábolas de Cristo Jesus, ele começava dizendo, o reino dos céus é semelhante a... Falou Jesus outra vez em parábolas, mas ali não. Quando vai contar a história do rico Lázaro, Jesus disse, existia um rico e existia um pobre chamado Lázaro. E ele conta uma história real. Que o pobre, o Lázaro, que viveu uma vida praticamente de miséria, mas ele cria em Deus, ele confiava em Deus, o seu coração pertencia ao Senhor, e agora ele estava desfrutando do seio de Abraão, enquanto o rico que renegou e rejeitou a Deus a sua vida toda, agora estava em sofrimento, tamanho sofrimento, que se alguém molhasse a pontinha do dedo e só encostasse na sua língua, já seria um grande refrigério. Então, irmãos, nós precisamos entender que existe um salário para o pecado. E esse salário é a separação de Deus nesta vida. E se fosse só nesta vida, tudo bem. Mas na vida eterna.
Hoje pela manhã estávamos na nossa reunião de liderança e eu falava sobre isso. E infelizmente grande parte das igrejas, não no Brasil, mas no mundo, elas estão preocupadas com agora, e são poucas as igrejas que estão falando e ensinando e preparando as suas ovelhas, os seus membros, para que possam adentrar os portais celestiais. E Paulo está dizendo: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu tenho uma boa notícia para você. A palavra que Paulo usa aqui para o dom é a palavra carisma. E essa palavra nos remete a uma ação que não está ligada aos nossos méritos. Porque muitas pessoas acham que vão encontrar a salvação, que vão alcançar a salvação pelos próprios méritos, por aquilo que faz, ou por aquilo que deixa de fazer, por aquilo que pratica de bom aos olhos humanos, e aquilo que não pratica as coisas erradas, que rejeita as coisas erradas. Mas o dom que Deus oferece não está ligado aos nossos méritos. Então, por isso, irmãos, por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Não importa a cor da pele, não importa a conta bancária, não importa se anda de carro importado ou anda a pé, não importa se mora numa casa própria ou mora numa casa alugada, não importa se tem estudo, se não tem estudo, não importa se tem fama ou não tem fama, se é um anônimo. O importante é que quando o dom gratuito de Deus se manifesta, Ele nos livra do pecado, da morte eterna e nos garante a vida eterna. Aleluia. Então este dom não é baseado em méritos, mas é baseado no amor incondicional, é baseado na misericórdia de Deus e baseado na bondade de Deus. Aqui mesmo em Romanos, no capítulo 6, Paulo está dizendo: ora, vocês não sabem que é a bondade de Deus que traz a salvação a vocês? Vocês não sabem que é a bondade de Deus que os livra deste tormento eterno? Então, irmãos, o dom que Deus oferece é baseado no amor incondicional que Ele tem, nas suas muitas misericórdias que se renovam a cada dia, a cada manhã, e na bondade que é infinita sobre as nossas vidas. Então, por isso, irmãos, nós devemos ser gratos. Deus não escolheu a mim porque eu era melhor que alguém ou que era bonzinho. Deus não escolheu você porque Ele olhou e foi com a sua cara ou falou assim: nossa, que pessoa boazinha. Deus, pelo seu amor incondicional, Ele apontou para mim e para você e disse: é este, é esta, é aquele, é aquela. Oh, aleluia. Por isso Ele não leva em consideração o tempo de ignorância. Por isso Ele pega os nossos pecados e lança no mar profundo, e destes pecados já não se lembra, porque, aleluia, o seu amor se manifesta nas nossas vidas, as suas misericórdias e a sua bondade. Agora, outra coisa que Paulo deixa muito claro aqui, ele diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não existe outro caminho para adentrar a vida eterna. Não existe outro caminho para adentrar os céus. Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Ele disse: eu sou o caminho. Então Paulo está nos afirmando, dizendo que a vida eterna só é conquistada em Cristo Jesus. Por aí o mundo diz: todos os caminhos levam a Deus. Paulo está dizendo: não, mentira, é só Jesus Cristo. Ah, eu não preciso de Cristo para ir para o céu. Paulo está dizendo: não é assim, porque a vida eterna, ela está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É recebida, este dom é recebido exclusivamente através de Cristo. Por isso a nossa confissão de fé, por isso nós sempre declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, por isso que nós declaramos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, e fora dele não há salvação.
Aleluia. Outro texto, Eric, vamos lá para 1 João 3,8. Vamos ver o que o apóstolo João está nos ensinando a respeito de Cristo e a respeito do pecado. Ele diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Paulo está dizendo, o apóstolo João está dizendo, aquele que pratica o pecado. Irmãos, nós temos que entender uma coisa, que todos nós estamos sujeitos a pecar. Todos nós estamos sujeitos a um deslize, a uma falta de atenção, todos nós estamos sujeitos a desobedecer à voz de Deus uma hora ou outra. Não é isto que João está dizendo. A palavra que ele usa aqui para praticar é aquele que vive na prática do pecado. Não tem como a pessoa dizer que é cristão, que vai para o céu, se a vida dela é constantemente baseada na prática do pecado. Aquele que vive na prática do diabo pertence não a Deus. E nós temos, irmãos, que voltar a ter esta consciência ativa e viva nas nossas vidas. Não existe meio termo no reino espiritual. Ou estamos com Deus, ou estamos com o diabo. Ou servimos a Deus, ou servimos ao diabo. Ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Não tem meio termo, irmãos. Tem muita gente aliviando, dizendo, não. Nós temos que ter esta certeza vívida em nossa mente e nosso coração. Se não tivermos isto, jamais nos despertaremos para a vida cristã. Eu não quero pertencer ao diabo. Eu não quero que ele seja o Senhor da minha vida. Eu não quero que ele coordene as minhas ações. Então, nós não vivemos na prática do pecado. Eu sempre friso uma coisa que é muito importante, irmãos. Não é que nós abandonamos o pecado para alcançarmos a salvação, é porque a salvação se manifestou em nós, que nós nos desviamos do pecado. Então, quando vier a tentação, quando vier a possibilidade de pecar, você não pode pensar assim, puxa, mas se eu pecar, como é que fica a minha salvação? Não. É o contrário, você olha para o pecado, você olha para a tentação, você olha para os pratos que são oferecidos, e você pensa, eu sou salvo em Cristo Jesus e não preciso disto? Eu não preciso dessas obras, eu não preciso dessas coisas, eu não preciso desses ambientes, eu não preciso destas coisas para que venha tentar me dar um ânimo na vida. Aquele que pratica pecado pertence ao diabo. Aquele que vive na prática do pecado. Por isso, irmãos, quando nós entendemos isto, nós temos acendido em nós também o senso de urgência, irmãos. Nós temos que olhar para as vidas e pensar, este está caminhando para o inferno, tem que falar de Jesus para esse aí. Eu tenho que anunciar a Cristo. Quando nós entendemos que as pessoas ou estão com Cristo ou estão com o diabo, o nosso senso de urgência é despertado em nós, dizendo, eu preciso fazer alguma coisa. Então, aquele que pratica o pecado do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, mas para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Antes eu quero voltar aqui, irmãos, antes de passar para o destruir, eu quero voltar um pouquinho aqui sobre a prática do pecado, que é uma coisa muito interessante. O diabo, ele não tem condição de pecar neste mundo, porque ele é um ser espiritual e este mundo é um ser físico. Então, quando João está falando daquele que pratica o pecado, ele está falando assim sobre aqueles que dão vazão às obras da carne, à voz do diabo, e aqueles que compram a ideia e o plano do diabo e colocam em ação o plano do diabo.
Quando nós estamos pecando, nós estamos dando vida aos planos do diabo. Quando nós pecamos, nós estamos executando um projeto do diabo neste mundo. Por isso que o cristão, ele se exime da vida de pecado. Porque se eu estou fazendo a obra de Deus, Deus é espírito. E os anjos que são espírito queriam estar aqui para fazer a obra, e Deus falou, não, lá tem os meus vasos, e eles irão fazer. Então nós podemos dar vida ao projeto de Deus, ou podemos dar vida ao projeto do diabo. Veja como é séria esta situação. Veja como o apóstolo João está indo fundo e dizendo, olha, parem, pensem, reflitam sobre a vida espiritual de vocês. Então, viver na prática do pecado é realizar as obras do diabo, é dar vida aos planos do diabo, é executar os projetos do diabo. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. A palavra que o apóstolo João está usando aqui é no sentido de demolir, de desamarrar, de conceder liberdade. Então, o Filho de Deus se manifestou para uma missão muito exclusiva. O Filho de Deus veio aqui com uma missão muito exclusiva, e ele mesmo disse, certa feita ele estava lá no templo, e ele abriu o livro de Isaías e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. E esse Espírito me ungiu para fazer algumas coisas, para levar o Evangelho, para levar as boas novas, para curar os enfermos, mas também esta unção está sobre mim, para dar liberdade, para colocar em liberdade aqueles que são oprimidos pelo pecado, aqueles que estão amarrados à vida de pecado. Então para isto se manifestou o Filho de Deus, para demolir as obras do diabo, para desamarrar. Eu não sei se você usa esse termo, mas eu uso. Quando eu estou orando, eu falo assim, Senhor, quebra as cadeias que impedem as pessoas de virem à tua casa. Desata os nós que estão amarrando as pessoas, impedindo de que elas venham receber o Evangelho. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Existem pessoas que estão amarradas nos vícios, no vício da droga, no vício da bebida, na prostituição, na pornografia, estão amarrados na mentira, na criminalidade, no engano, em tantas outras coisas. E essas pessoas, elas não conseguem se desamarrar, se desvencilhar sozinhas, mas nós temos uma boa notícia, nós também não conseguimos desamarrar essas pessoas, mas nós carregamos o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus, para demolir as obras do diabo. O diabo pode colocar uma parede, o diabo pode colocar uma muralha, como se fosse a muralha de Jericó. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para demolir as obras do diabo. Ah, mas o pastor não conhece a minha história, o pastor não conhece o meu parente, o pastor não conhece o fulano, ele está amarrado de tal jeito que é impossível que ele saia. O médico diz que não dá, o terapeuta diz que não dá, mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desamarrar todos os nós, para desatar tudo aquilo que está prendendo as pessoas na vida de pecado. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para colocar em liberdade. Coisa terrível é alguém aprisionado. Coisa terrível é alguém preso e não conseguir sair da vida de pecado. E a gente, não é pelo nosso muito falar que as pessoas são libertas, mas é apresentando o Filho de Deus, que se manifestou para destruir as obras do diabo e colocar em liberdade. Só Jesus Cristo pode destruir as obras do diabo. Nós temos que entender isso, irmãos. Eu estava vendo um videozinho que chegou para mim numa rede social, e a música dizia assim: eu vou dar um chute na cara do cão. Irmãos,
o diabo pode se transformar até num anjo de luz. A gente não pode brincar com o diabo, ele é poderoso. A gente tem alguns anos, ele está lá desde o princípio, como nós acabamos de ler. Desde o princípio ele está fazendo coisa errada, e a gente acha que é espertão para dar o nó nele. Não, tu pode deixar comigo, pastor, o diabo é o primeiro que cai. Eu estou, pastor, o diabo vem aqui, eu dou um murro nele, é o primeiro que cai. Não, pastor, o diabo não tem comigo, porque eu sei, porque eu estudo, porque eu falo, porque eu oro. É o primeiro que cai. Nós precisamos entender que só tem um que tem o poder de destruir as obras do diabo. E este é o Filho de Deus, que se manifestou entre nós. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa: quando a gente vai evangelizar alguém, a pessoa diz: olha, quando eu deixar de fumar eu vou para a igreja, quando eu deixar de beber eu vou para a igreja, quando eu deixar de usar a droga eu vou para a igreja, quando eu deixar de me prostituir eu vou para a igreja. Não consegue por conta própria. O único que tem poder de destruir as cadeias do diabo é o Filho de Deus, que já se manifestou aqui nesta terra. Nós não temos condição, não brinque com o diabo, irmãos. A Bíblia diz até mesmo para a gente fugir da aparência do mal. Não dê lado para o diabo, não dê lado para o azar. O diabo está esperando a gente dar só uma brechinha para ele. Deus quer 100% nosso. O diabo diz: se der 0,5% já está tranquilo para mim. Porque é o suficiente para ele ir tentando, e vai conseguir. Então nós temos que fugir. Aonde que nós nos agarramos? No nosso conhecimento? No nosso estudo? Na nossa capacidade? No nosso tempo de igreja? Não, nós devemos estar agarrados em Cristo Jesus. Por isso a palavra de Deus diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque não sou eu lutando, porque se eu for lutar, as obras do diabo irão prevalecer na minha vida. Mas Cristo se manifestou. Não mais vivo eu, mas o Filho de Deus vive em mim. E as obras do diabo serão demolidas pelo poder dele que age na minha vida. Aleluia. Terceiro e último versículo, Romanos 5:20. Romanos 5:20 diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou ou onde abundou o pecado, transbordou ou superabundou a graça. Veja que Paulo novamente está fazendo um contraponto entre pecado e entre graça, entre pecado e entre Cristo, entre pecado e entre o Filho de Deus. Ele diz que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde abundou o pecado. Quando o apóstolo Paulo usa esta palavra do grego, abundou, ele está trazendo um conceito todo sobre multiplicação. A mesma palavra que Paulo está usando, aonde o pecado aumentou, aonde o pecado abundou, aonde o pecado se multiplicou, é o mesmo conceito que a gente encontra na multiplicação dos pães. É o mesmo conceito para os gregos. E nós vemos que os discípulos chegaram e falaram: Jesus, manda o povo embora. Esse povo está com fome. Tinham entendido tudo, né? Os discípulos tinham entendido a mensagem de Cristo, né? Tinham entendido é nada. Ô Senhor, manda esse povo embora. O povo está morrendo de fome. Jesus: não. Temos que alimentar esse povo. Esse povo não pode voltar de barriga vazia para casa. Mas Senhor, nós não temos nada além de 5 pães e 2 peixinhos. Traz aqui. E Jesus então ora sobre aquele pão, sobre o peixe, sobre os pães e os peixes, e começa então agora a partir. E de repente, aqueles 5.000 homens e mais mulheres, cerca de 10.000 pessoas, de repente estão dizendo: não cabe mais, estava tão bonzinho o pão com peixe, mas não cabe mais. Estou com a barriga cheia.
Senhor, o que fazemos com o restante? Ajunta no cesto, 12 cestos. Este conceito de multiplicação é o mesmo conceito que Paulo está usando a respeito do pecado. Não há possibilidade alguma de alguém ficar simplesmente só num pecadinho. Não há possibilidade alguma da pessoa ter um pecadinho de estimação e viver só naquele pecadinho. Paulo está dizendo que onde o pecado está, existe multiplicação do pecado. É por isso que a palavra de Deus diz assim, que um abismo chama outro abismo. O diabo ele não vai deixar barato, vai assim, não, só faz um pouquinho. Não, ele vai multiplicando o pecado na nossa vida. Ele vai multiplicando. Então a pessoa começa com um pecadinho. Eu lembro que sempre, eu não vou dizer os mais antigos, os de mais tempo na casa, né? Vão lembrar que o pastor Fausto sempre contava a história que o meu tio Fábio, o irmão mais velho do pai, gostava de briga de galo, na época ainda que era permitido isso, há 60, 70 anos atrás, né? Quem lembra da história do galo, do irmão do pastor Fausto? Ninguém lembra? O Jorge lembra, Joel não lembra? E o pastor Fausto diz que o meu tio, então, pegava a crista do galo e cortava, ia cortando, e passando ferro quente. Passando ferro quente para quê? Porque na hora da briga, o esporão do outro galo ou o bico do outro galo não fazia nada, não sangrava, porque aquilo ali já estava cauterizado. Aquilo ali já havia formado um calo e nada podia furar. Porque se deixasse a crista, o outro galo rasgava, sangrava, e aquele galo acabava perdendo a briga. Então o diabo vai cauterizando a nossa mente. Então a gente comete o primeiro pecado e fica todo constrangido, de repente começa de novo, fala, já não está tão esquisito não. Daqui a pouco pratica o pecado de novo e diz, não, mas sabe que não estou sentindo muita diferença. De repente começa a praticar, e fala, não, acho que isso aqui, Deus não se importa com isso aqui não, está tão tranquilo. Deus não está me punindo não. É isso que Paulo está dizendo, aonde abundou o pecado. Se existe uma pontinha de pecado na nossa vida, tenha certeza que o diabo vai trabalhar para que haja multiplicação, para que um abismo venha chamar outro abismo, e de repente a gente está num caminho sem volta. Veja a importância da vida cristã, veja a importância de entendermos a obra do diabo na nossa vida e entendemos a importância da obra de Cristo na nossa vida. Então, aonde abundou o conceito de multiplicação, mas Paulo, ele volta e diz assim, mas aonde o pecado foi multiplicado, Deus vai multiplicar muitas vezes mais a sua graça. Aonde abundou o pecado, transbordou a graça. Esse superabundar, este transbordar, ele já usa uma outra palavra que dá uma ideia de coisa maior, de derramar sem limites. Enquanto eu estava lendo aqui, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração e ele estava dizendo assim, sabe que muitas pessoas eram usadas pelo diabo e praticavam obras terríveis, e o pecado havia se multiplicado, e a pessoa não tinha nenhum constrangimento em trabalhar, em colocar em ação, em executar os planos do diabo, em dar vida aos projetos do diabo aqui nessa terra, e essas pessoas estavam afundadas no pecado. De repente a palavra do Senhor, o Filho de Deus, se manifesta e tira esta pessoa da vida de pecado. E aonde abundou o pecado, existe uma promessa de superabundar a graça. Daí o que acontece? Muitas vezes a pessoa vem para a igreja e se acomoda. Não, só de salvar aqui está bom. E Deus está dizendo, eu quero fazer mais. Eu tenho algo maior na sua vida. Eu quero te usar de uma maneira poderosa. Eu quero que coisas aconteçam através da sua vida. Eu não quero que você seja um crente passivo, mas um crente ativo, em que esteja operando os milagres, as obras do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mas aonde abundou o pecado, muitas vezes não está superabundando a graça.
A pessoa no mundo, vou dar um exemplo aqui, só um exemplo simples. A pessoa no mundo era corajosa e brigava, e enfrentava e fazia tantas coisas e chega na igreja, tem uma vergonha de anunciar o evangelho. E se eu for falar de Cristo, a pessoa me confrontar, ai. Então o Espírito Santo estava falando no meu coração que nós precisamos entender que outrora o pecado foi multiplicado, agora Deus, através de Cristo Jesus, quer multiplicar muito mais ainda as obras dele na nossa vida. Aleluia. Se o pecado era multiplicado na sua vida, muito mais ainda Deus quer multiplicar as obras e as bênçãos que Ele mesmo preparou para a sua vida. Você recebeu o dom da vida eterna. Jesus Cristo destruiu as obras do diabo em sua vida, e Ele quer que você viva de forma superabundante as obras e as bênçãos que Ele mesmo preparou para a sua vida. Vamos ficar em pé neste momento?